E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje vamos voltar para o assunto natação especificamente. E eu gostaria de comentar com vocês, vou dar uma dica de um truquezinho que nós profissionais de educação física às vezes utilizamos na hora de dar alguns educativos em aula. Muitas vezes eu recorro, já fiz isso várias vezes e dá muito certo, eu recorro a um fracionamento dos educativos. Por que eu fraciono eles ao invés de dar uma quantidade muito grande de certos educativos? Por que eu faço isso? Vamos lembrar de um vídeo que eu já fiz há bastante tempo atrás, um vídeo que é de julho de 2017, né? E já, portanto, faz mais de um ano, eu falei sobre as 3 coisas que um bom educativo precisa ter. Que você tem que descrever o educativo, tem que quantificar, dizer quantas chegadas ou quantos metros você quer daquele educativo. E o principal, você tem que dar o foco de atenção. Ele tem que prestar atenção no foco, ou seja, aonde ele tem que colocar a atenção dele durante o educativo para melhorar, né? Esse é o educativo de braço, de trajetória submersa do braço, é um educativo de entrada do braço, de ataque, ou é um educativo para as pernas, para o batimento de perna, ou é um educativo para posicionamento de quadril, é um educativo para fase aérea, fase de recuperação dos braços, enfim. O aluno precisa saber disso. Então, na hora que você dá um educativo, você precisa dar esse foco. E o aluno tem que ter condição de manter esse foco. Vamos lembrar também que eu já fiz um vídeo falando que os educativos a gente dá logo depois do aquecimento, naquela primeira parte da aula, a gente chamada parte principal, que é a parte onde o aluno mais assimila as coisas. E por que ele assimila bem? Porque ele está aquecido e ainda não está cansado. À medida que a aula avança, né, eu falei isso num vídeo sobre organização dos conteúdos na aula. À medida que a aula avança, o aluno se cansa. E com o cansaço, a sua capacidade de manter o foco de atenção e, portanto, a eficiência dos educativos começa a diminuir e o professor parte para a parte aeróbia da aula, onde ele vai trabalhar mais aquilo que o aluno já aprendeu a fazer, aquela coisa toda. Bem, então vejam que são 2 conceitos conflitantes. É o conceito de educativo, da importância do foco nos educativos, e o conceito de cansaço. Durante os educativos a gente tem que evitar o cansaço, driblar, postergar o máximo possível a vinda do cansaço. Isso é complicado nos educativos de pelo menos 2 nados, que é o nado borboleta e o nado costa. São 2 nados em que muito facilmente a gente dá um educativo tipo 200 metros, perna borbo, né? Ou 200 metros borbo, braçada alternada, 200, 300 metros, você passa um educativo desse, o que acontece? Primeiros 50 metros vai bem, 100 metros o aluno já está meio assim, 150, 200 metros o aluno cansou, ele cansou. Cansou, não está mais prestando atenção no foco, ele está mais prestando atenção na respiração, ele está mais tentando ficar em cima d'água, ele está mais tentando fazer as coisas, mas ele está muito cansado. Então, a gente tem que arrumar um jeito de driblar esse cansaço sem diminuir a quantidade de metros que você quer que ele faça desse determinado exercício. Então, ao invés de você passar 200 metros borboleta desse jeito como educativo, talvez seja melhor você passar 400 metros borboleta, mas você fraciona, você fala assim, você faz 400 metros, golfinhada de borbo, mas você vai golfinhada de borbo e você volta soltando de crawl, ou soltando de peito. Então o crawl e o peito, que são os 2 nados que eu não citei, que eu falei que não são nados que cansam muito, você usa para intervalar, você fraciona, você intervala a coisa. Ao invés do cara fazer 200 metros educativos de borbo direto, você dá 300 ou 400, mas fala, vai borbo e volta soltando de crawl. Vai borbo, volta soltando de crawl. Eu, inclusive, para os meus alunos um pouco mais velhos, eu sou explícito. Eu falo assim, o exercício é na ida, foco na ida, que é o borbo.
Na volta, volta soltando de crawl. Tá bom? Prepara, vai. E aí, solta. Dá muito certo, dá muito certo. Por quê? Ao invés de você fazer o educativo de maneira contínua, de maneira ininterrupta, você faz ele de maneira intervalada, de maneira fracionada, e o aluno ele não se cansa tanto. Ele vai fazendo, cansa um pouquinho, mas ele descansa na volta. Ele faz o que eu chamo de descanso ativo. Ele volta de crawl ou peito. Na ida, de novo. Então, esse fracionamento é muito saudável, porque ele mantém o aluno relativamente descansado. Portanto, o foco de atenção, ele consegue manter o foco. Cada vez que ele volta soltando, você dá um feedback. Você pode pedir para ele parar. Ó, campeão, pera. Ó, você está fazendo certo e tal, mas presta atenção, faz assim. Ó, a golfeada está até boa, mas o braço estende mais, faz assim. Então você consegue acompanhar mais, dando feedbacks, cada vez que ele volta fazendo essa soltura. Costas, a mesma coisa. Você vai mandar o aluno fazer costas para trabalhar, sei lá, tempo de virada, para trabalhar rolamento de ombro no costas, para trabalhar posicionamento de quadril, que é problemático no costas e tal. Fala, ó, vamos fazer. Vai costas forte, volta soltando de crawl. Ou soltando de peito. Se a turma tiver um peito bem legalzinho, puder fazer um nado peito bem deslizante, bem solto, volta soltando de peito. Eles se mantêm mais descansados e você dá feedbacks mais frequentes. Isso dá muito certo. Então, ao invés de dar 200 metros direto, eu aumento, né? Eu dou 300, até 400, dou o dobro, né? Só que eu alterno, né? Eu dou aula, dando aula de lado, numa piscina semiolímpica, dando aula nos 12,5, ou mesmo de comprido. Você está dando aula numa piscina semiolímpica de comprido, nos 25. Então você fala, então, ó, 25 borbo, volta 25 solto. 25 borbo, 25 solto. Então esse fracionamento, esse intervalado, né, intervalar os educativos é muito saudável, mantém a qualidade de execução. Você fala, professor, mas isso demora mais, eu vou levar mais tempo para fazer isso, porque a metragem é maior, o aluno ainda vai voltar soltando, então volta devagarzinho. Então os educativos, naquela parte principal da aula, vão ocupar um pouco mais de tempo, tal. Mas vale muito a pena. Eu responderia, vale muito a pena porque a qualidade de execução é muito melhor. É muito melhor. E nessa fase, na parte principal da aula, nos educativos, manter o aluno focado naquilo lá e com uma boa qualidade de execução, para, à custa de repetição, ele aprender o movimento e fixar o movimento correto, é tudo que a gente quer. Nessa parte é tudo que a gente quer. Então fiquem de olho nisso. O único cuidado que eu gosto de dizer é assim, às vezes o aluno, você fala, vamos fazer na ida borbo e volta soltando. Fala assim. E tem aluno que gosta de pedir para voltar fazendo nado submerso. Os alunos adoram nado submerso. Criança, putz, é um problema isso, né? Adoram nado submerso. Eu não deixo. Eu não deixo porque o nado submerso não descansa. Eles podem gostar, pode ser super lúdico, mas ele chega... Ele não está descansando. O crawl e o peito, eles descansam, porque o aluno vai respirar em toda a braçada, vai fazer soltinho. São nados assim, pouco solicitantes do ponto de vista cardiorrespiratório, e eles são melhores. Deixa o nado submerso para a brincadeira final da aula, para aqueles momentos da brincadeira final, ou de maneira livre, ou se você quiser conduzir uma recreação, eu falo sempre que pode fazer isso também, conduzir a recreação, né? Não é porque é recreação que você pode deixar livre, você pode também fazer uma condução. Melhor deixar o nado submerso para essas outras horas. Durante a aula, principalmente nos educativos de borboleta e costas, eu muitas vezes usei isso e fui muito feliz, deu muito certo. E você intervala, você faz esse fracionamento e você intervala com crawl ou peito, que dá muito certo. Tá bom? Dica rápida hoje, tá bom? Isso serve tanto para você que está praticando, você que é aluno, que
faz a sua própria prática, como você, profissional da educação física, que tem alunos, experimentem que vocês vão ver que dá certo. Se você gostou, deixa um like aqui, divulguem o nosso canal, ativem os sininhos, confiram se as suas inscrições estão ativas ainda. Muito youtuber aí está reclamando que a inscrição dele acaba não vingando, não sei o que acontece, a inscrição cai. Confiram se a inscrição, divulguem o nosso canal, fiquem sempre com a gente, mandem sugestões das dúvidas que vocês tenham, dos problemas de aula que vocês eventualmente tenham, que eu vou procurar dar uma ajuda na medida do possível. Tá bom? Tchau!